Ese es el ánimo. Le invito a ponerse de pie ahí donde están. Vamos a darle gloria a Dios en esta noche. Dios ha sido bueno, amén. Hemos aprendido muchas cosas miércoles y domingo de todo lo que hemos visto de escatología, del final de los tiempos. Pero tengo una pregunta para ustedes, pero primero vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu amor y por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú estás en este lugar y tú, Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Gracias por tu amor, por tu presencia aquí. Gracias por todas las cosas que has hecho por nosotros. Gracias porque tú eres fiel y justo, Señor, y porque tu palabra es verdad. Gracias por traernos a este lugar. Gracias por el día, por la semana maravillosa que nos estás dando. Gracias, Señor, porque nos sentimos cuidados, cobijados, protegidos por ti, sabiendo, Señor, que tú vas delante de nosotros, Señor, que hoy podemos adorarte, cantarte, abrir nuestra boca, Señor, y seguir aprendiendo de todo aquello que quieres dar a nuestras vidas. Que podamos, Señor, nuestros corazones estar dispuestos hoy para recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta es la siguiente. A veces pasa el tiempo y nosotros nos hemos preguntado cuando vayamos al cielo qué haremos, ¿no? Dice, bueno, vamos a tener una eternidad, vamos a estar en el cielo, pero no sabemos qué haremos ahí, ¿no? Pero en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 2 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Dice: gocémonos, alegrémonos y démosle honra, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén. Esta palabra es poderosa porque nos damos cuenta que no vamos a perder el tiempo ahí arriba. Vamos a estar adorando y bendiciendo el nombre del Señor, amén, a cada momento y a cada segundo. Así que yo lo invito desde ahora a poder seguir adorándole y cantándole, amén. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Vamos con las palmas. Aleluya. Aleluya. Reina su poderoso Dios. Aleluya. 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 Reina su poderoso Dios. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. Reina su poderoso Dios. Aleluya. Santo, Santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú,
eres tú, digno eres tú. Amén. Aleluya, Señor. Ahí donde ustedes están, exprésenle al Señor. Cántenle al Señor. Señor, aleluya. Gracias, Señor, porque sabemos que tú volverás por nosotros, Señor. Sabemos que tú, Señor, estás en medio de nosotros, Señor, y te adoramos. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Sejam todos muito bem-vindos, amém. Quantos estão contentes acá neste dia? Aleluia, Deus ha sido bueno, Ele é maravilhoso, não há outro Deus como nosso Deus, amém, queridos? Quero felicitar a ustedes que não se renderam ante a chuva, ante o frio. Está meio rara esta primavera, arrancando assim, não? Pero glória a Deus por esto. Nós outros estamos ensinando durante todo este mês de setembro sobre escatologia, amém? La semana passada estivemos falando sobre as 70 semanas de Daniel, fomos ensinados a este respeito e hoje me gostaria de detener, falar, explicar o livro de Mateus, amém? Aspecto general do livro de Mateus. Que tal se oramos e arrancamos, amém? Espero que você ponga aí aceite em sua mão, porque hoje vas a ter que escrever montão, anotar coisas. Temos muito conteúdo para poder abordar neste pouco tempo que temos. Pero eu creio que o Espírito Santo nos vai ajudar, amém? E vamos sair de acá mais convencidos, com maior percepção a respeito do plano profético de Deus a respeito de los últimos tempos. Amém? Vamos orar. Padre, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, por haver nos traído nesta noite. Padre, graças porque tu Espírito, Senhor, está sobre nossas vidas e temos ouídos para ouvir, coração para entender, Padre, que tu semilla pueda cair na boa terra de nosso coração nesta noite e que tu voluntade prevaleça sobre nossas vidas, Padre, trazendo entendimento. Declaro espírito de sabedoria e de revelação em el pleno conhecimento, Padre, de sua vontade. Te damos graças por esto, em el nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. ¿Estão listos? Glória a Deus por isso. Então, nós outros queridos vimos e já se los hablé tanto nos domingos quanto nos miércoles acá, que nós outros vamos a ver em escatologia que há basicamente 3 profecias estruturais a respeito de los finales de los tiempos. Que quer dizer com estruturais? Que o fundamento de la revelação profética de lo que vai passar en el final de las eras, amém, lo que está destinado en el plan de Deus para a eternidade, nós outros vemos basicamente em 3 aspectos generais de las profecias que está no livro de Daniel, especificamente Daniel capítulo 9, amém? Capítulo 2 também, quando habla já a respeito del sueño de Nabucodonosor. Vamos a estudar esto el próximo miércoles acá. Vimos la semana passada las 70 semanas de Daniel, que está em Daniel capítulo 9, amém? E em Mateus capítulo 24, você vai ver um sermão de Jesus no Monte de los Olivos, respondendo ou contestando 3 perguntas básicas de seus discípulos, amém? Já predicamos isto acá em los domingos. E vamos a ver no livro de Apocalipse os detalhes da construção da revelação para os dias finais. É impossível entender Apocalipse e toda a simbologia, os signos que há achar, se nós outros não vamos entender em primeiro lugar as outras profecias estruturais. Amém? Se não entendemos o que passa no livro de Mateus e basicamente achar no capítulo 24, e é impossível ler Mateus e entender sem poder fazer hincapié achar com as profecias de Daniel. E a sua vez Daniel, mientras estava recebendo de Deus as palavras proféticas a respeito do final de los tiempos, ele estava estudando as profecias de Jeremias. Hemos hablado de 3 aspectos muito importantes que é necessário para compreender o final de los tiempos. Temos que entender los tiempos, amém? Entender las señales e estudar las profecias. Eu quero recapitular pouco o que nós outros estuvimos hablando la semana passada. Vá comigo aí em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 24. Eu quero ler com vocês
o que nós outros hemos aprendido, recapitulando um pouco, porque vai ser fundamento para hoje. Se vos quizás não haja venido, não hajas mirado a prédica del miércoles passado, le animo a ser, pero te voy a poner em contexto de lo que está passando acá. Daniel capítulo 9, versículo 24. Quantos encontraram? Dice assim: 70 semanas estão determinadas sobre tu pueblo e sobre tu santa ciudad, para terminar a prevaricação, poner fin al pecado, espiar a iniquidade, para traer a justiça perdurável, sechar a visão e a profecia, e ungir al santo de los santos. Sabe, pues, e entiende, que desde a salida de la orden para restaurar e edificar Jerusalém, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, e 62 semanas se volverá a edificar a plaza e el muro em tempos angustiosos. E depois de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, pero não por si mismo. E el pueblo de um príncipe que há de venir destruirá la ciudad e el santuário, e su fin será com inundação. E hasta el fin de la guerra durarão as devastações. Versículo 27. E por outra semana confirmará el pacto com muitos. A la mitad de la semana habrá cessar el sacrifício e la ofrenda. Después, com la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amém? Então, vemos acá que el ángel que foi enviado para falar com Daniel, le falou especificamente de 70 semanas que estavam destinadas para su pueblo e para su ciudad, para a nação de Israel e para a ciudad de Jerusalém. Quantas semanas? 70. Vimos e entendimos, nos foi explicado acá, que estava falando de 70 semanas de anos. Se multiplicamos 70 por 7 anos, vai dar um período de 490 anos. Amém? Agora, Deus falou especificamente a Daniel que isto estava reservado para su pueblo e para su ciudad. Eu tenho uma diapositiva acá para mostrar a vocês. Em 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 32, a palavra diz que nos incentiva, ¿no? Nos chama a atenção sobre os 3 grupos de pessoas, que habla que Deus não quer que seamos tropiezo ni para gentiles, ni para judíos, ni para la iglesia. Amém? 3 grupos de pessoas em el qual passe, está acá, listo. Não seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Deus. Os judíos são a descendência natural de Abraão, amém? Os que nasceram allá em Israel. Os gentiles são todos aqueles que não são descendentes naturais de Abraão. E a igreja, todos aqueles que nasceram de novo, que receberam a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. A lo largo da história da humanidade, Deus vai mirar e tem planos para alcançar a estes 3 grupos de pessoas. E nesta profecia que dá Daniel, Deus vai falar especificamente com a nação de Israel, com os judíos. Amém? A los judíos está determinado 70 semanas. Amém? 70 semanas de anos era um período de 490 anos. Passe o próximo slide. E eu quero mostrar e vamos detachar um pouco, recobrar ou rememorar as 70 semanas. Donde está aí em Daniel capítulo 9. Amém? Se está um pouco lejos de você aí, baixa aí, ponendo uma mirada mais precisa, se querem acercar-se mais às pantallas. Eu creio que vocês que estão conectados vão poder ver um pouquinho melhor. Amém? Acá neste quadro está o resumen de lo que foi a profecia que Deus falou a Daniel por meio do ángel, falando que estava destinada para su pueblo 70 semanas. Amém? Então, vemos acá que em la cronologia bíblica, para que se cumpliera para el pueblo de Israel el plan y el propósito de Dios para ellos, estava destinada 70 semanas, arrancando desde el momento, e nós outros vimos achar, en el versículo 25, que habla, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalém hasta el Mesías príncipe, habrá 2 períodos. Quais são? Um período de 7 semanas e outro período de 62
semanas. Então, o momento em que o decreto para salir a restaurar a cidade de Jerusalém, amém, a nação de Israel, o templo allá, se dio en el año 458 antes de Cristo. Foi o momento em que a ordem salió para a reconstrução. Esta reconstrução se levou a cabo e se foi terminada, concluída, em um período de 49 anos. Exatamente as 7 primeiras semanas que o ángel está acá falando com Daniel para o cumprimento da profecia. Amém? Então, em 49 anos se cumprem as 7 primeiras semanas. Agora, a partir do momento que as 7 primeiras semanas se terminam, hasta a aparição do Messias, se cumprem 62 semanas. Amém? Se você suma 49 anos mais 434 anos de las 62, ok? Vai cumprir um tempo de 483. Agora, a nação de Israel, Deus falou com eles que estava reservada 70 semanas de 7. 70 vezes 7 dá 490. Se desde o momento que salió a ordem para a reconstrução hasta a aparição del Messias, que vimos acá no capítulo 25, se cumpriram 483 anos. Quantos anos quedam para cumprir o plano profético de Deus para a nação? Faltam 7 anos, verdade? Então, vemos acá que este período está determinado. Você vê claramente acá. Agora, é interessante porque, queridos, que no momento da apresentação do Messias à nação de Israel, se cumpre especificamente, exatamente, casa, coincide. E quantos sabem que em Deus não há coincidências? Deus estabelece as coisas baseado em seu propósito. E Ele já havia anunciado, vai levar 7 semanas hasta a reconstrução. A partir da reconstrução, cuentem 62 semanas hasta a apresentação do Messias. Então, o Messias empieza a ser anunciado, empieza a ser propagado a chegada de seu reino en el año 26 después de Cristo. Se você suma o ano 26 com o ano 458 antes de Cristo, se cumple exatamente 483 anos. As 7 primeiras semanas, mais as 62 semanas, cumprindo 69. Quedaria faltando solamente uma semana, que equivale ao período de 7 anos. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, é solamente uma revisão de lo que nosso irmão Fred estuvo hablando la semana passada. Amém? Agora, de acordo com Daniel capítulo 9, que leímos a profecia acá, a última semana de Daniel, amém? Esta arranca a partir do ano 26 depois de Cristo e se termina en el año 33 después de Cristo, quando el Messias passa por la muerte. Se você se fija acá en el versículo 26, dice, e después de las 62 semanas se quitará la vida del Messias. Entonces, el ministerio del Messias empieza a ser anunciado a la nación de Israel en el año 26 y 7 años después el Messias va a la cruz, exatamente como hablava a profecia de Daniel. Amém? Agora veja, vimos que o plano perfeito de Deus era que o reino de Deus se estabeleciera, amém? Que Deus cumpriera todo o plano para a nação de Israel em 490 anos, em 70 semanas. Por lo tanto, quando chegou o momento da última semana, nós outros sabemos que o Messias não pudo estabelecer o reino em Israel. Amém? Ele não pudo concretar o que havia sido profetizado à nação de Israel, que em 490 anos o reino seria estabelecido, a nação de Israel teria o plano profético de Deus cumprido em sua perfeição. Então, que foi o que passou em esta última semana que não permitiu com que o Messias pudiera instaurar e estabelecer o reino? É exatamente sobre isto que nós outros vamos a estudar hoje à noite. Amém? Algo passou em el período de 7 anos com o Messias acá em la tierra que não lhe permitiu estabelecer
el reino. Amém? Então, vê comigo aí outro slide que eu se los preparei. Amém? Hablando a respeito do plano A de Deus. Vê comigo acá. Oh, aleluia. El plan A de Deus. Aí. Aí, vê? El plan A de Deus. Bueno. Então, vê que desde que o decreto foi liberado no ano 458, amém? Hasta o ano 26 se cumprem 483 anos. Acá, neste momento, esta fecha é clave, amém? Porque acá diz que cumpridas as 62 semanas, aparecerá o Messias, ou hasta a chegada do Messias, o príncipe. E aí, no ano 26, você vai ver que uma figura em la nação de Israel se levanta. Quem é esta figura? Estou falando de Juan Bautista. É exatamente no ano 26 depois de Cristo que Juan arranca seu ministério anunciando a chegada do Messias. Del momento que Juan arranca seu ministério hasta que Jesus empieza su próprio ministério, se chega a período de 3 anos e meio. E aí Jesus, com 30 anos de idade, arranca su próprio ministério en el ano 29. Jesus cumpre seus 3 anos e meio de ministério, muriendo en la cruz em 33, e o período desde a aparição de Juan Bautista hasta a muerte de Jesus en la cruz se cumpre exatamente um período de 7 anos. Era exatamente a última semana de Daniel. E por que é tão importante que nós outros sepamos isto? Porque no ano que Juan Bautista arranca seu ministério, a palavra de Deus no Novo Testamento, queridos, hace questão de marcar muito claro este momento da história, com a fecha e o contexto histórico preciso de quando Juan arrancou seu ministério. Eu te quero mostrar isto no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 1. Alguém está sendo bendecido? Amém. Lucas capítulo 3, versículo 1. Diz assim: En el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Pôncio Pilato, e Herodes tetrarca de Galilea, e su hermano Felipe tetrarca de Iturea, e de la província de Tracônite, e Lisânias tetrarca de Albilínia. Então, acá nós outros vemos todo o panorama del fundo histórico para poder marcar precisamente uma fecha. En el, dice acá, en el año 15º algo está passando. ¿Qué es lo que está passando? Versículo 2. E sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, vino palavra de Deus a Juan. ¿Quién es este Juan acá? Juan Bautista, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces, en este año, especificamente no ano 15º del império de Tiberio César, então Juan arranca su ministério. Agora, se nós outros vamos estudar a fecha, vuelva al slide, por favor, a la fecha que Juan arranca no 15º ano del império, del reinado de Tiberio César, é exatamente o ano 26 depois de Cristo. Foi quando Juan arrancou seu ministério. Amém? Então, vê acá algo muito interessante neste sentido. A partir de então, Juan empieza a anunciar o Messias. E é exatamente no ano exato que se cumpre a profecia de Daniel de las 62 semanas. Recuerda que ele falou, em 7 semanas, a cidade será reconstruída, a nação será levantada. Amém? Vai sair decreto e em 7 semanas se cumprirá isto. Quando se termine a obra, em 7 semanas, cuentem 62 semanas hasta a chegada do Messias, ou a apresentação do Messias. Quando Juan arranca seu ministério, ele arranca anunciando o reino de Deus. Recuerda, queridos, que Jesucristo, ele se ha manifestado acá en la tierra para establecer el reino de Dios, así como es en el cielo, acá en la tierra. Era la chegada, la promesa del Mesías para restaurar a la nación de Israel. Amén. Entonces, exactamente acá, el inicio del ministerio de Juan, se cumple la profecía del tiempo en que el Mesías aparecería a la nación de Israel. Então, Juan levou seu ministério em 3 anos e meio.
Jesús cumplió su ministerio en 3 años y medio, los dos juntos, exactamente la última semana que Daniel havia profetizado. Amém? Agora veja, é interessante poder perceber que tanto Juan Bautista quanto o próprio Senhor Jesus Cristo, estes estavam anunciando a chegada iminente do reino de Deus. Ou seja, então o reino se estabeleceria a qualquer momento achar. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2, diz o seguinte, escute, em aqueles dias vino Juan Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, qual era o mensaje que predicava Juan? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Foi todo o mensaje que Juan predicava. Arrepentimiento, bautismo em águas para perdão de pecados, porque o reino de Deus se havia acercado. Agora, não solamente Juan, em seus 3 anos e meio primeiros, predicou sobre a chegada do reino, quando o próprio Senhor Jesus Cristo, quando se manifestou à nação de Israel, arrancou seu ministério, ele predicava e ele anunciava exatamente o mesmo, a chegada iminente do reino de Deus. E podemos ver isto em Mateus capítulo 4, versículo 17. Diz assim, desde entonces começou Jesus a predicar e a decir, que era o que Jesus decía predicando, arrepentíos, porque o reino de los cielos se ha acercado. Então, você pode notar que tanto Juan Bautista quanto Jesus Cristo, estes anunciavam a chegada do reino de Deus. Agora, é interessante nós outros estudar o livro de Mateus, porque de los evangelistas, Mateus é aquele que mais precisamente descreve a Jesus como sendo o Messias esperado por la nação de Israel. Amém? Vemos a Mateus em todos os capítulos construindo para a nação, amém? Reafirmando, consolidando a ideia e demonstrando com hechos, amém? Com palavras, com ações de que Jesus, ele se enquadrava perfeitamente naquele que devia ser o Messias que Israel estava esperando. Por lo tanto, agora vamos dar um vistazo general do livro de Mateus. Amém? Vão comigo? Vamos bem hasta aí? Aleluia. Então, en el capítulo 4, você vai ver algo interessante. Antes de esto, já prediquei acá, o primeiro domingo deste mês, na Santa Cena, quantos estiveram na prédica que falei del Cordeiro e del Leão? Amém? Leí Mateus capítulo 1, versículo 1, que falava exatamente o seguinte, livro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraão. Recuerda que les falei que o Messias tinha um doble trabalho que fazer. Primeiro era morrer por nossos pecados, amém? Como sendo um cordeiro, pero ele também era o leão de la tribo de Judá. Como cordeiro, Jesucristo vino para cumprir todo o que era necessário como hijo de Abraão. Alguém inocente que entrega sua vida por resgate de outros. Amém? Ele cumpriu em sua totalidade todos os requisitos para ser o Cordeiro de Deus. Quando Juan Bautista lo vê chegar e acercar-se a ele, achar en el río Jordão, que é o que Juan Bautista disse sobre ele? E aqui o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Jesucristo cumpriu especificamente todos os requisitos que lo hacía ser el hijo de Abraão, esperado como cordeiro para ser muerto por nossos pecados. Sin embargo, havia uma promessa, profecias, palavras, em las quais Deus prometeu a Davi que su reino, que su trono seria ocupado por um descendente e não teria fim. Estava falando a respeito del Messias. Então, Israel sabia por las escrituras, por los profetas, por la lei de Moisés, que Deus sempre falou com eles a respeito do trabalho doble del Messias. Israel sabia porque estava escrito. Recuerda que quando Jesus vino, depois de haver ressuscitado, ele encontra 2 discípulos a caminhos de Emaús. Recuerda deste passagem? E perguntam, por que estão assim tão tristes? E os discípulos, falando com Jesus, ressuscitado, dizem, quem sos?
que não sabe, não está atento ao que está sucedendo na nação de Israel. Que Jesus Nazareno, poderoso em obras, em grandes milagros, murió y dijo que iba a resucitar el tercer día, pero hoy ya es el tercer día y parece que nada pasó. Jesús mismo estaba junto de ellos y ellos no se habían dado cuenta. Y entonces él empezó a hablar con aquellos discípulos y mostrar lo que estaba escrito del Mesías, de sus sufrimientos y de las glorias que vendrían después de su sufrimiento. Y él empezó a mostrar a aquellos discípulos lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Estava todo escrito e anunciado com detalles sua chegada, sua muerte, sua ressurreição. Amém? Se uno pudiera estudar a lei, os profetas e os salmos, iam a encontrar que todo já havia sido escrito e determinado que ia passar. Você está comigo, queridos? Então, veja. Então, acá vemos a Mateus arrancando seu livro dizendo: sepa la nação de Israel, que Jesucristo é aquele Messias esperado. Ele é o Hijo de Abraão e ele é o Hijo de Davi. Ele é o Messias. E eu se los vou a mostrar por que estou dizendo isto. Ele arranca o primeiro versículo de todo seu evangelho, falando exatamente isto, mostrando a la nação de Israel que Jesucristo é o Messias. Em ele se cumpre todos os requisitos para que ele fosse o Hijo de Abraão prometido, amém? Em el qual se cumpririam todas as promessas que Deus hizo a Abraão. Te bendecirei a ti e a sua descendência. Em ti, Abraão, serão bendecidas todas as nações de la tierra. Como isso se iba a concretizar? Em aquele a quem Deus deu la promessa. Estava falando de Abraão e seu descendente, que é Cristo. Amém? Pero com respeito a Davi, a nação de Israel simplesmente abraçou isto. Queria que quando Jesucristo apareciera, ou o Messias apareciera, eles não tinham na cabeça, ou não queriam crer que o Messias ia ter que sofrer, que o Messias ia ter que morrer. Não, eles tinham a ideia solamente de que o reino seria estabelecido, de que eles seriam sacados debaixo do domínio de Roma, saldriam da condição de esclavitud e passaria a ser aquela nação grande, em el qual se cumpririam as promessas. Amém? Pero antes de que a nação de Israel pudiera entrar en el reino del Messias, a nação de Israel tinha que arrepentir-se de seus pecados, porque Deus havia prometido uma aliança, dizendo: é aqui que chegará o dia, donde estabelecerei com ustedes uma nova aliança. Amém? Escribiré mis leyes en donde? En tablas? No, las escribiré en su propio corazón. Seré para ustedes su Dios y ustedes serán para mí pueblo. Do que Deus estava dizendo à nação: chegará o dia donde ustedes já não mais tendrão que adorar-me, sacrificando animais, sacrificando cordeiros, touros, dando-me sangue. Não, todas estas coisas eram uma sombra, pero chegará o dia donde se apresentará ante mim um sacrifício perfeito e o pecado da humanidade será borrado de uma vez por todas. Estava falando a respeito de Cristo, pero os israelitas, os judíos queriam o Messias, o rei, que les sacara e le dejara a mesma condição espiritual. Por isso o Messias tuvo que sofrer, morrer, ir ao inferno, ressuscitar para comprar-nos de volta a Deus. Porque recuerda que o problema da humanidade, queridos, era o pecado. Jesucristo necessitava solucionar o tema do pecado. Dá-nos uma nova condição, um novo espírito, hacer-nos nascer de novo. Amém? E então, quando ele se manifestou à nação, ele venia anunciando: arrepientam-se. Amém? Porque o reino de Deus se ha acercado. Agora, fíjate acá en el plan A de Deus. En el plan A de Deus, establecido para a nação, era o que Deus queria que se manifestara. Era como Deus queria que se cumpriera. Amém? Então, ¿qué pasa? Hasta a chegada do Messias, ou a aparição, a apresentação do ministério do Messias, que arrancou com Juan Bautista e terminou com Jesus, se cumpriram os 7 anos. E neste ano, no último ano, acá 33, depois de los 7 anos, o Messias seria muerto. Amém? E com sua muerte,
y su resurrección, si la nación de Israel hubiera aceptado el sacrificio de Jesús, lo hubiera reconocido como el Mesías, la nación inmediatamente entraría en el reino establecido por Dios. Amén. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué el reino no fue establecido? Porque algo pasó en la nación de Israel. Ellos rechazaron al Mesías y esto trajo implicaciones para ellos que se los vamos a decir a partir de ahora. ¿Me siguen? ¿Vamos bien hasta ahí? Aleluya. Entonces, Mateo capítulo 4 nos va a mostrar que Jesús tenía el derecho moral de subir al trono como Mesías. Amén. Pues él resistió todas las tentaciones. Es donde vemos en el libro de Mateo capítulo 4 las tentaciones de Jesús en el desierto. Amén. Y Hebreos dice que él, Jesús, foi tentado a la semelhança de nós outros, em todas as coisas. Não foram solamente aquelas 3 tentações, amém? Ele foi tentado em todas as coisas, pero sabe que ele tem direito a ocupar o trono, o direito moral, porque ele jamais pecou. Amém? Ele foi tentado em todo, pero não pecou. E aí Mateus mostra que Jesus tinha o direito moral de estar em el trono. Del capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, nós outros vamos a ver Mateus mostrando que Jesus tinha o direito judicial, legal, de estar en el trono, porque ele deu cumprimento a las leyes del Antigo Testamento e estabeleció nuevas leyes. Amém? Ele tendría agora o direito legal, judicial, de sentar-se en el trono. Vá comigo em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Oh, aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 19. Diz assim: Não penseis que he venido para abrogar, anular, terminar ou aniquilar a lei ou os profetas. Não he venido para abrogar, sino para cumprir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumprido. De maneira que qualquer que quebrante uno de estos mandamentos muy pequeño será chamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los haga y los enseñe será chamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere maior que de los escribas y los fariseus, no entraréis en el reino de los cielos. Ve, el mensaje de Jesús apuntava al reino, amém? Al momento que o reino seria estabelecido. Agora veja aí o capítulo 5 mesmo, versículo 22. Vocês vão ver agora que Jesus hace contrapuntos, contradições entre o que a lei decía e o que ele está estabelecendo como nova lei. Vimos agora que ele dijo que não vino para abrogar, sino para cumprir a lei. Ele cumpriu todos os requisitos que a lei exigia. E uma vez cumprindo estes requisitos, agora ele tinha a autoridade legal, amém, de estabelecer novas leis, como Messias, e ele lo está haciendo. Versículo 22. Pero eu os digo que qualquer que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. La lei decía ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo que não será mais assim, amém? E aí ele empieza a hacer nuevos contrapuntos a lo que a lei decía. Versículo 28. La lei decía, não cometerás adultério. 28 ele disse, pero yo os digo que qualquer que mira a uma mulher para codiciarla, já adulterou com ella em su coração. Que é o que Jesus está fazendo acá? Ele está estabelecendo novas leis. Amém? Hasta que em Juan, ele chega já a partir do capítulo 14, diz um novo mandamento os doy. Qual é o único mandamento hoje que rige a vida de alguém que tem uma aliança com Deus? É o amor. Se você camina em amor, você cumpre toda a lei. Amém? Então, Jesus, ele cumpre a lei e estabelece novos mandamentos ou novas diretrizes agora, porque ele tinha o direito judicial de fazer isto como sendo o Messias. Alguém pode dizer amém? Agora, del capítulo 8 ao capítulo 10, nós outros vamos ver Mateus mostrando a autoridade de Jesus como sendo rei, demonstrando esta autoridade por meio de los señales, milagros e prodígios que ele
isso. Então, de capítulo 8 hasta capítulo 10, vamos a ver milagros, por exemplo, ele sanando a um leproso, ele sanou al siervo del centurión, la suegra de Pedro, muitos endemoniados foram sanos, ele calma uma tormenta, amém? Ele libera al endemoniado de Gadara, recuerda deste momento? Ele sana um paralítico, aparece lá a mulher del flujo de sangue, toca em ele, ele ressuscita a hija de Jairo, que era o principal de la sinagoga, ele sana a 2 ciegos, viene a ele um mudo endemoniado, ele libera e sana aquele mudo, e vários enfermos de distintas enfermidades e dolências veniam a ele e eram sanos, milagros que estavam destinados para que el Messias se lo hiciera. Então, Mateus está mostrando a autoridade real de Jesus, amém? Ele como rei. Agora, chega um momento clave em la vida e el ministério de Jesus demonstrado por Mateus. En el capítulo 12, quero que vocês vayam comigo achar. Este momento é crucial em la vida e en el ministério de Jesus. Mateus capítulo 12. Aleluia. Versículo 22. Mateus 12, 22. Diz assim: Entonces foi traído a ele um endemoniado, ciego e mudo, e le sanou, de tal maneira que ele ciego e mudo veía e hablava, e toda a gente estava atônita e decía: ¿será este aquel hijo de David? O sea, ¿será este el Mesías esperado? ¿Será este que vai estabelecer el reino a Israel? E por que a gente começou a dizer isto? Porque havia, queridos, profecias que hablavam de coisas que el Messias, solamente el Messias haria. E este milagro que Jesus hizo acá, de sanar a este homem ciego e mudo, foi um milagro messiânico. Todas as autoridades em Israel, todos os escribas e os fariseus sabiam que quando o Messias apareciera, ele realizaria este tipo de milagro. Nunca antes na história da nação, você não vai ver o registro de nadie mais haciendo este milagro que Jesus hizo. Pero que passa? Quando as autoridades vieram este milagro de Jesus, em vez de reconhecê-lo como Messias, em vez de reconhecer que ele hizo este milagro porque estava cheio do Espírito Santo, que começaram a hacer para justificar aquele milagro, dijo: este não está haciendo esto nada por el poder de Deus, está haciendo por Belzebú, el mayoral de los demônios. E acá, neste momento, há uma ruptura, um momento clave em la vida e en el ministério de Jesus, e ele empieza a advertir a las autoridades de las consecuencias del rechazo de él como sendo el Mesías de Israel. Fíjate comigo aí no versículo 28, dice así: Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, fíjate, ciertamente ha chegado a vosotros el reino de Dios. Amém? As autoridades sabiam que quando o Messias chegara, haria este tipo de milagre e estabeleceria o reino. Pero agora, em vez de reconhecê-lo, de aceptá-lo como sendo o Messias, lo estão rechazando e Jesus está dizendo: se eu hago esto por el poder de Deus, por el Espírito de Deus, ciertamente ha chegado a vosotros el reino de Deus. Sin embargo, queridos, por increíble que pareça, aún assim, as autoridades de Israel decidem rechazar al Messias e le piden a ele outra señal. Mira, el tipo já venia haciendo señales hace rato, sanando, amém, operando milagros, prodígios, maravilhas, e neste momento hace el milagro messiânico, amém, que estava destinado para el Messias a ser. As autoridades, em vez de rendir-se a ele, de reconhecê-lo como el Messias, de proclamá-lo rei a la nação de Israel, que hace? Não, você está haciendo esto por Belzebú, por Satanás. E então, aquela geração, aquelas autoridades piden a ele outra señal. Não, todo o que você está haciendo não é suficiente para que le creamos que sos el Messias. Necessitamos outra señal. E qual é a señal que Jesus vai dar às autoridades? Mateus capítulo 12, versículo 39, diz assim: Ele respondeu e les dijo:
la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Vocês sabem a história do profeta Jonás, huyendo do propósito de Deus, amém? Ele vai a Tarsus quando tinha que ir a Nínive. Lo tiram del barco porque causa uma tremenda tormenta já. Os que estavam no navio disseram, há alguém acá que está tocado por los dioses, está maldecido, nos está passando todas estas coisas. E Jonás, não sou eu, ele cara dura. Reconoce, não sou eu que estou desobedecendo a Deus. Ah, sos vos? Então, listo, lo tiraram del barco, estragado por um gran pez, e Jonás queda 3 dias e 3 noites en el vientre del gran pez, hasta que es esculpido en la orilla de la playa. ¿Y dónde es que Jonás cae? Justamente en la ciudad de Nínive. Y queridos, ele estuvo en la ciudad de Nínive predicando el arrepentimiento a aquella ciudad por 40 dias. Agora, há detalhe que eu muitas vezes, ao ler a história de Jonás, me passou por el alto. Pero ele quedou 3 dias e 3 noites no vientre del gran pez. E queridos, sabe o que há no vientre de qualquer ser? Há ácidos achar, verdade? Jonás, ele saiu, uma vez que foi esculpido a la orilla, com marcas em seu corpo que demonstrava que ele havia estado os 3 dias e as 3 noites en el vientre de aquele gran pez. Los ninivitas, quando vieram o mensagem que ele predicava e as marcas que demonstravam a ele que ele havia estado achar, se arrependieron. E Jesus está dizendo a aquela geração mala, vocês estão demandando uma outra señal, não basta o que eu estou fazendo com vocês, não basta este milagro messiano que lo hice, bueno, les daré outra señal. La señal que vocês tendrão como nação será a señal de Jonás. E naquele momento, Jesus está profetizando, declarando a la nação que ele iba a morrer, estaria en las partes bajas de la tierra por 3 dias, por 3 noites, pero saldría de allá resucitado de los muertos, pero com marcas em suas manos e em su costado, para que todo aquele que lo pudiera ver, pudiera reconhecer que ele era el Messias. E sabe, de la mesma forma como Jonás estuvo 40 dias predicando, depois de haver ressuscitado, Jesus estuvo acá nesta terra com os discípulos por 40 dias. Antes de ascender a los cielos, amém? Ele cumpriu os 40 dias, exatamente a señal de Jonás para a nação de Israel. E aún assim, eles não lo reconheceram, decidiram manter o rechazo por Jesus. Fíjate aí no capítulo 12 todavia, o versículo 43 hasta el 45. Porque aí nós vamos a ver agora a advertência de Jesus ao momento ou a consequência de haverlo rechazado como sendo el Messias. Ele disse: quando o espírito imundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando repouso e não acha. Entonces disse: volveré a mi casa de donde salí. Quando chega, la acha desocupada, varrida, adornada. Entonces va, toma consigo outros 7 espíritos piores que ele, e entrados moram allí. E el postre estado de aquele homem viene a ser pior que el primeiro. Assim também sucederá a esta geração mala. Jesus está profetizando acá a la nação de Israel que lo havia rechazado, qual seria a consequência por haver rechazado a ele como sendo ele Messias. Veja, queridos, o momento de que a nação lo acusa de fazer aqueles milagros por poder de Satanás e não por el Espírito de Deus, eles estão cometendo um pecado imperdonável. Por isso que Jesus disse: aquele que blasfema contra o Padre ou contra o Hijo serão perdonados, pero aquele que blasfema contra o Espírito não terá perdão. Aquela geração, aquelas autoridades da nação de Israel estão blasfemando contra o Espírito Santo, e então eles iam a ser juzgados a causa do rechazo del Messias, del testemunho del Espírito sobre el Messias. E acá Jesus está dizendo: chegará o momento em que o postrer estado de ustedes vai ser pior de lo que está sucedendo acá.
Jesus está apontando seu dedo cerca de 40 anos mais adelante, quando no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano invade Jerusalém, destrui o templo allá, dispersa os judíos hasta que Deus renace a nação de Israel de uma forma sobrenatural em 1948 para dar cabo ou para levar ao final de los últimos dias o plano e o propósito que ele tem para a nação de Israel. Você está comigo? Me siguen hasta acá? Aleluia. Isto é muito importante que nós outros entendamos. Agora, estamos falando da consequência de haver rechazado o Messias. Vá comigo em Lucas capítulo 13. E acá tenho outra diapositiva, eu creio que é a última. Lucas capítulo 13, versículo 5. Disse assim: os digo, não antes, se não os arrepentis, todos perecereis igualmente. Amém? Se não há arrependimento, vendrá consequência por haver-me rechazado. E ele disse, dijo também esta parábola. Qual foi a parábola? Tinha um homem uma higuera plantada em sua vinha, e vino a buscar fruto em ella, e não la achou. E dijo al vinhador, e aqui, hace 3 anos que vengo a buscar fruto nesta higuera, e não la acho. Quando hablamos de higuera, a higuera representa a Israel. Hacía 3 anos que aquele lavrador estava buscando fruto em la tierra, buscando encontrar fé em Israel para crer que ele era o Messias e não encontrou. E aí ele dijo, córtala, para que inutiliza também a tierra? Ele entonces respondiendo le dijo, Senhor, déjala todavía este ano. Há outras versões que dizem, deja todavía por um ano mais, hasta que chocave alrededor de ella e la abone. E se diere fruto, bien, se não, cortarás depois. Fíjate acá a diapositiva e nós outros vamos entender o que Jesus está falando acá em Lucas capítulo 13. Amém? Aleluia. A última diapositiva que está aí, Lucas capítulo 13. Pois bem, dice que acá, en el año 29, Jesús tiene 30 anos, quando ele arranca seu ministério, amém? E quando ele chega, e neste momento de Lucas, capítulo 13, que leímos acá, se han passado 3 anos de seu ministério. E então, ele, por meio de uma parábola, empieza a falar com o Padre. Mira que há 3 anos que estou trabalhando nesta terra, buscando encontrar fé acá, e não encontro. Lo mejor é cortar esta higuera. ¿Por quê? Porque ella não está cumprindo o propósito de estar no suelo. Amém? Ella está desperdiciando a terra e não está cumprindo com seu propósito. Todo árbol que não dá fruto tem que ser ¿qué? Cortada. Qual era o propósito de que Deus plantou a nação de Israel? Deus hizo promessas a Israel, queridos, para que por meio da nação de Israel, eles recebendo o Messias, todas as nações de la tierra fueron bendecidas com a bendição de Abraão. Recuerda? Deus dijo a Abraão, em ti, Abraão, serão bendecidas todas as famílias de los judíos solamente? Não, todas as famílias de la tierra. Pero para esto, la nación de Israel necesitaba recibir al Mesías. Recuerda del plan A de Dios? La muerte del Mesías, la nación creería en él y arrancaría el reinado milenar, en el cual el Mesías sería con su reino, con la visión de Dios para todas las naciones. El evangelio sería predicado no por la iglesia, sino sería predicado por la nación de Israel hacia todos los gentiles. Pero ¿qué pasa? Durante 3 anos, Jesús estuvo acá trabajando, predicando o evangelho, anunciando as buenas nuevas, arrepentidos, el reino se ha acercado, pero ele não encontrou fé em la nación de Israel. Havia rechazo hacia ele como sendo el Mesías. E então el Padre le disse, hagamos uma coisa, a partir de este momento, damos um ano mais para a nação. Se al cabo de um ano, ellos todavía não se arrepienten, aí entonces cortaremos la nación. Entonces, ¿qué pasa? Acá en 32, después de Cristo, en el mes de octubre, es el momento exacto en que Jesús da esta parábola, y nosotros vemos un año cumpliéndose
en el libro de Hechos capítulo 7, en el discurso de Esteban. Esteban, quando foi arrestado, recuerda, ele foi o primeiro mártir de la igreja, foi o primeiro que foi morto depois de Cristo por sua fé, amém? E achar quando ele empieza a discursar, ele empieza a falar a respeito, demonstrando a la nação, uma vez mais, que Jesus era o Messias. Jesus era aquele sacerdote que Moisés falou, vendrá depois de mim outro como eu, a ele oír. E ele empieza a mostrar a las autoridades que ellos rechazaron a Jesús, que ellos lo crucificaron, pero él era el Mesías. Dice que aquellos hombres, las autoridades, una vez más, cerraron su corazón, ellos crujían los dientes y arremetieron contra Esteban, sacándolo de la ciudad, apedreándolo hasta la muerte. ¿Y quién consintió con su muerte? Un joven llamado Saulo. Es exactamente en Hechos capítulo 7 que se cumple un año del plazo que Dios dio a la nación para arrepentirse, pero la nación no se arrepintió, y es exactamente acá, en este momento, que la nación de Israel es cortada. Y yo estoy hablando todo esto, queridos, porque nosotros necesitamos entender como es que el plan profético de Dios se va a desarrollar a la iglesia. E vimos que seremos arrebatados, já vai chegar o momento em um abrir e será de ojos, queridos, que nós outros vamos encontrar-nos com Ele nos aires, amém? E acá, a partir deste momento do rapto da igreja, vai arrancar o período de la tribulação. Porque a tribulação não vai ser 1000 anos, vou baixar em outra diapositiva. Porque a tribulação não vai ser 1000 anos, não vai ser 100 anos, não vai ser 10 anos, porque a tribulação será exatamente 7 anos. El outro, 7 anos exatamente. ¿Por quê? Porque estes 7 anos de tribulação, então, veja, en el plan A de Deus, quando o Messias muriera, amém, tendría que estabelecer já o reino. Pero que hizo a nação de Israel? Desde o momento que Juan Bautista começou a predicar o reino, a chegada do reino, depois vino Jesus, cumplieron los dos. Los 7 anos eram los 7 anos de la gracia de Deus sendo anunciada, el reino sendo ofrecido. Pero que foi lo que ellos decidieron? La nación decidió no recibirlo. E então, ¿qué pasa? En esta última semana de Daniel acá, era para todo el propósito de la profecía ser cumplido. Pero como la nación rechaza el Mesías, ¿qué hace Dios? Dios cancela el plan que Él tiene para Israel. Dios anula todas sus promesas. No, porque nuestro Dios es un Dios de alianza. Dios, Él cumple lo que Él promete. Entonces, las promesas que Él hizo a Abraham, de dar una tierra prometida, de establecer el reino de David para siempre, Dios sí o sí va a cumplir lo que Él prometió. Él juró por sí mismo. Él hizo una alianza y Él no puede volver hacia atrás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la nación rechaza el Mesías, ¿qué hace Dios? Dios para el reloj que contaba el tiempo de Israel. Y en este momento que Dios da este paro, ¿qué es lo que Dios saca de la manga? El misterio que estaba oculto de los siglos y de las generaciones. El diablo no sabía, los profetas não sabiam, pero Deus tinha um mistério. Deus tinha uma carta em la manga. Qual era? Cristo em nós outros, a esperança de la glória. Deus introdujo en el tiempo de la humanidad la era de la iglesia. La era de la iglesia está destinada, queridos, para ser 2000 anos. E é por isso que eu digo e digo e digo, nós outros estamos vivendo os últimos de los últimos de los últimos de los últimos momentos de la iglesia sobre la tierra. ¿Você está comigo? E então, quando venga o rapto de la iglesia, amém? Quando Jesus venga a buscar-nos e a levar-nos com Ele em los aires, então Ele rapta a igreja e termina a era de la gracia, a era de la igreja. Veja, en el tiempo que Deus estabeleceu para a humanidade na terra, se você viu no primeiro miércoles, vai recordar. Hechos capítulo 17, versículo 26, dijo que Dios pré-estableció los tiempos para que los hombres puedan buscar a Él. ¿Cuál es este tiempo pré-establecido? Los 7 días de la semana de la creación. Cuando un día para Dios son como 1000 años y 1000 años son como
un día. Entonces, del Adán hasta Jesús se cumplieron 4.000 años. 4 días, arrancó la era de la iglesia, corresponde a 2 días más, amén, y en cualquier momento Jesucristo vendrá para buscar su iglesia, va a arrancar la tribulación, y cuando termine los 7 años de la tribulación, va a arrancar una nueva era, una nueva dispensación, que es la dispensación del milenio. Ahora, ¿por qué? La gran pregunta es, ¿por qué la tierra va a pasar por la tribulación? Porque las 70 semanas de Daniel tienen que ser cumplidas. ¿Usted está conmigo? Como la nación rechazó la primera oportunidad que Dios les dio cuando arrancó con Juan Bautista y terminó en la muerte de Jesús, y aún así, después de tantas señales, después de tantos milagros, después de tantas palabras proféticas, después de tanto Dios haber anunciado para que ellos pudieran discernir los tiempos, y aún así ellos no hicieron, entonces Jesús opera un milagro mesiánico, aún así no creen en él, da la señal de la muerte, de su propia muerte, la señal de Jonás, y aún así no lo creen. Entonces, ¿qué pasa? Dios cancela esta primera semana, esta última semana, esta primera oportunidad, y Dios va a reprisar esta segunda oportunidad, esta última semana, justamente en la tribulación, que está dividida en los 3 años primeros de lo que chama los princípios de los dolores, corresponde a los 3 años y medio del período de Juan Bautista, pero como la nación rechazó el Mesías, ahora los judíos, el pueblo de Israel, en los últimos 3 años y medio, en vez de haber disfrutado del ministerio del Mesías, van a tener que encarar, van a tener que afrentar el ministerio del anticristo, que tendrá sangre en los ojos para perseguir y matar al pueblo judío, exterminándolo de la tierra. Pero lo que el anticristo no sabe, o que él no se lo recuerda, o que él no se lo espera, es que Dios tiene una promesa a la nación de Israel. Amém? E não importa se eles acham rechazado al Messias um dia, Deus vai cumprir sua promessa. E quando chegue, queridos, al final da tribulação, en el valle del Armagedón, quando o anticristo, com todos os exércitos, vierem para destruir uma vez por todas a nação de Israel, eles vão a reconhecer que eles rechazaram a Jesus em la primeira oportunidade, pero en esta última oportunidade, não. Ellos van a decir, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y es exactamente en aquel día, queridos, cuando Jesucristo con toda su iglesia, con cada uno de nosotros, pisará otra vez en esta tierra, matará al anticristo con el soplo de su boca y empezará el período más extraordinario que la tierra ya vio, que es el milenio, cuando el propio Jesús sentará en el trono de David en Jerusalén y gobernará todas as nações da terra. Você está comigo? Então, temos que entender esto, ¿sabe por quê? Porque tu vida, tu fidelidade, tu coração, tus motivações en esta tierra passarão por el tribunal de Cristo, donde usted y yo recibiremos recompensas por nuestra fidelidade e ocuparemos lugares de iminência, de liderazgo, de autoridade en el milenio del reinado del Mesías. Tu vida acá en la tierra, su fidelidad, su comprometimiento, lo que haces, como actúas acá en esta tierra, determinará cuál va a ser su futuro eterno. ¿Alguien puede decir amén? Es por esto, queridos, que no es tiempo de perder tiempo. Esta palavra está sonando tão forte em meu coração durante todo este ano. Várias vezes já se los dije, quando tenho a oportunidade de falar com um, falar com outro, e desde este púlpito, o Espírito Santo constantemente me está haciendo decir a ustedes, la iglesia, não é tempo de perder tempo, porque quiera el mundo, quiera ou não quiera, que crea ou não crea, que esté listo ou desprevenido, todo este plano de Deus que hemos visto acá será cumprido. Ele vai ser conforme está estabelecido em sua voluntade. Por lo tanto, nós outros, a igreja,
Temos que estar listos, queridos. Temos que estar preparados, porque os últimos dias é uma realidade e nós outros necessitamos estar preparados para apresentar-nos ante aquele a quem um dia tendremos que dar contas. Amém? Isso nos dá sentido de urgência, de alistar nossas vidas, de arrepentir-nos de áreas, queridos, que não estavam corretas, de arreglar situações em nossas vidas. E eu te digo algo mais. Se você está acá, está nesta terra, tem conhecimento da palavra, porque veja, quando nós outros não temos conhecimento, podemos pecar por la falta de conhecimento e não seremos levados em conta. Pero uma vez que o conhecimento chega, nós outros passamos a ser responsáveis por el conhecimento que nos é impartido. Você está comigo? Não é tempo de perder tempo. É tempo de arremangar as mangas, de predicar o evangelho, de anunciar as boas notícias, amém, de animar-nos los unos a los outros. Quanto mais veamos que aquele dia se acerca, Hebreus capítulo 10, versículo 25, quanto mais sepamos que o dia da volta de Jesus viene, quanto mais estemos conscientes de esto, devemos amonestar-nos unos a outros. Para quê? Para congregar, para viver uma vida consagrada a Deus, para viver sua vida não solamente pensando em lo material, em lo natural, em ter que trabalhar, em ter que construir riquezas acá. Não, queridos, há riquezas que necessitamos levar hacia a eternidade. Não é tempo de dar excusas. Ah, Senhor, eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho filhos que criar, eu tenho um empregado, eu tenho um estúdio para ser, eu tenho uma faculdade para poder ser, queridos. Todo esto é bueno, é lícito e hágalo, pero sin olvidar-se de peso e de la responsabilidade de lo que é a eternidade. Todo lo que nós outros hagamos acá nesta terra tem peso eterno. Estamos por tempo acá neste templo, acá neste cuerpo, pero viviremos eternamente. E dia rendiremos conta de nosso tempo, de nossos recursos, de nossas motivações, de todo lo que hagamos acá nesta terra. Por lo tanto, queridos, vá a trabalhar, vá a sonhar, construa a sua vida, ganhe muita plata, pero nunca tenha a pérdida de vista do plano e o propósito por el qual Deus te trajo neste mundo. Porque dia estaremos delante de Ele, Ele te vai dizer que foi o que hiciste com os dones e com os talentos que te he confiado. E dia todos nós outros vamos a ter que rendir contas. Amém? Alguém foi bendecido nessa noite? Aleluia. E próximo miércoles nós outros vamos entrar no livro de Apocalipse. Aí você vai saber quem é a bestia, quem é o falso profeta, amém? Los seixos, las trompetas, los cavacheiros, todo o que veja, Fred nos vai ensinar acá no próximo miércoles, amém? Então, não te lo pierdas, amém? Porque vai ser uma grande bendição para a sua vida. Quantos foram bendecidos nessa noite? Glória a Deus. Vamos honrar o Senhor com nossos diezmos, com nossas ofrendas, amém? Vocês já são muito ensinados a respeito deste tema. Eu creio que o que nos falta é como Pablo dijo allá em Corinto, não? Que teníamos as ganas de fazer, pero nos faltava a oportunidade. Bueno, chegou miércoles para que você pueda levar a cabo e fazer as ganas que tinha de reconhecer ao Senhor como aquele que é seu provedor, aquele que é seu pastor e que não permite com que nada, absolutamente nada, nos falte. Amém? Se necessita sobre para seus diezmos, levante sua mão, os diáconos te vão alcançar, as ofrendas vão diretamente en el alfolí, amém? Ao momento que os diáconos passem, puedes honrar e podes consagrar aí suas dádivas ao Senhor. Vamos orar? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el privilegio que tenemos, Senhor, como su cuerpo, como su iglesia acá en esta tierra. Padre, fuimos instruídos por su palabra en esta noche. Su Espíritu habló a nuestros corazones. Y hay tanta gratitud, Señor, en nuestras vidas. Reconocemos que todo lo que tenemos, lo tenemos porque tú eres nuestra provisión. Todo lo que viene a nuestras manos, primero nació en ti, Padre. Gracias por habernos prosperado, por suplir nuestras necesidades, las necesidades desta iglesia. E te damos graças, Senhor, porque hasta que tu vengas, Padre, estaremos comprometidos com su reino, de expandir o evangelho, de propagar las buenas noticias. Te damos graças en el nombre de Jesús. Haga esto con alegría en su corazón. Amén.
Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, amém? Queridos, anunciamos domingo e já estamos preparando-nos. Este próximo domingo vai estar disponível o link das classes do discipulado. Se vós existe verbo de vida em sua casa, Deus falou contigo, querer ser um membro ativo desta igreja, trabalhar para o Senhor, involucrar-se em las atividades da igreja, é necessário que venga a conhecer-nos um pouco mais, amém? Como vão poder caminhar dois juntos, se não há entre eles acordo. É muito importante que conozca parte de nossa visão, o discipulado te abre as portas para poder conhecer um pouco mais a visão da igreja, amém? Então, as classes domingo já estarão disponíveis para que vocês possam receber o link das mesmas, vão a escutar em sua própria casa e vão a ser um pequeno resumo de uma hoja no mais de cada uma das classes e nos vão a trazer e nos vão a entregar. El domingo 10 de outubro, antes do culto arrancar, nós outros estaremos acá, calculo que uma hora antes, fazendo uma classe de membresia. A igreja te vai recepcionar de uma forma oficial e no domingo à noite, no culto general, te vamos apresentar como novo membro da igreja Verbo de Vida. Amém? Então, para isto, é necessário escutar as classes, fazer o resumo. São classes curtas, 20, 25 minutos. Há classes que incluso são um pouquinho menos, pero vão a escutar em sua própria casa, em sua própria comodidade, fazer o resumo, trazer o resumo acá e oficializaremos a ti como um novo membro de Verbo de Vida. Amém? Entenderam isto? Então vai ser muito bueno. O próximo domingo pode buscar nossa secretária Alicia. Se já lo hiciste, é solamente aguardar, vai chegar o comunicado no, em seu correio, em seu celular. Pero se não lo hiciste todavia, busque lá, hoje mesmo ou el domingo, dá seu nome, seu telefone, uma caixinha de correio eletrônico para que puedas receber o link das classes del discipulado. Amém? Sábado, agora, às 3 da tarde, às 15 horas, tendremos Verbo em los Bosques. Amém? Nosso piquenique anual de la primavera. Nós outros estaremos achar por detrás de la, é quase uma extensão da igreja, um anexo que temos, que é achar en el planetário, en los bosques de Palermo, amém? Então, vá achar, cheve algo para compartilhar, algo para comer, amém? Porque sempre digo a vocês, os cristianos, não tomamos, pero lo que comemos é uma bendição, amém? Então, vayan, vamos a ter uma tarde de comunhão, glória a Deus, porque as flexibilizações estão cada vez mais grandes, e eu estou com expectativas de que a qualquer momento vou estar anunciando o fim das inscrições. Oh, aleluia, amém? Vamos a poder abrir a igreja para quem queira vir, para quem deseje, sem limite de cupo. Já está sendo anunciado por el governo da cidade, o governo da nação, vocês já han ouído. Solamente estou esperando um comunicado oficial do Conselho de Pastores da cidade, que recebe do Ministério de Culto, e uma vez que tenhamos isto, vamos anunciar em las redes. Por agora, se não chega, haremos a inscrição, amém? Pero se chega o comunicado, todos saberão e já não teremos mais a necessidade de fazer as inscrições, tá bem? Então, quede atento aí e nós outros estaremos anunciando luz, tá bem? Pongamos-nos de pé. Aleluia. Arrancaremos ou terminaremos o próximo miércoles falando de Apocalipse, terminaremos esta série. A quantos lhe está gostando esta série? Amém? Glória a Deus. Então, vamos dar graças. Padre, graças por haber nos traído a este lugar, a tu casa, com tu pueblo. Te damos graças, meu Deus, por luz, entendimento que chegou aos olhos de nosso coração. Saldremos de acá bendecidos, edificados, para um fim de semana extraordinário. Te damos graças por tu bendição, Padre, por tu vida em nós outros, por seus ángeles que já foram enviados para guardar-nos e livrar-nos de todo mal. Em paz chegamos e em paz regressaremos a nossos hogares, em nome de Jesus. Amém. Então, nos vemos sábado às 15 horas e domingo às 18. Bendições a todos.